tudo bem? Está no ar mais uma edição do programa do Papo Aberto. Hoje, mais esta edição do programa. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a você que me acompanha, me assiste, dona de casa, amigo, trabalhador, enfim, a amiga guerreira, né? As pessoas que acompanham este programa e sempre estão dando ideia, mandando para a gente aí sugestões de pautas. Enfim, eu deixo meu telefone pessoal disponível, que é o 24DDD 998 2480 13. Fique à vontade. É bom lembrar também que eu quero aqui estender o meu agradecimento ao presidente da Câmara Municipal, nosso amigo Rubim Metalúrgico, agradecer o nosso secretário Fernando, muito conhecido, é Fernando Pinheiro, mas muito conhecido como Fernandinho, Nandinho, né? Quero agradecer também aqui o Oswaldo, que está ali na parte técnica, na operação do Twitter, dando total apoio. Se não me falha a memória, eu também vi por ali meu amigo do cerimonial, meu amigo Matheus, um guerreiro. Enfim, o Matheus também vai casar, né? Deixa eu falar ao vivo aqui, Oswaldo. O Matheus está prestes a casar aí, o negócio vai ser sério, tá? Já mandou matar aí pelo menos uns 15 bois aí, a coisa tá forte aí. Quero agradecer também a todos os vereadores. A gente realiza esse programa, claro, pela Câmara Municipal de Angra dos Reis, TV Câmara, pessoal que nos acompanha aí também pelo canal do YouTube, nosso muito obrigado. Se inscreva, dê sua opinião, deixe o seu like, fique à vontade. Quero agradecer também a você que nos acompanha aí pelas redes sociais, pelo Instagram, a você que nos acompanha por este canal 21.5, né? Ou também o 514. Fique à vontade. Obrigado pela sua audiência. Vamos à entrevista. Hoje eu converso com o Anselmo Vicaroni, que é presidente da Associação de Aposentados e Pensionistas de Angra dos Reis, esta associação que já é renomada e tem uma história maravilhosa, cujo pai do Anselmo foi presidente por muitos anos da associação. Anselmo, obrigado por você estar aqui, satisfação em recebê-lo neste programa. A gente matando saudade com esse Anselmo já há bastante tempo, da época de faculdade. Tudo bem? Boa tarde, muito obrigado, tudo bem. Pedir aqui o agradecimento à TV Câmara pelo espaço, pelo seu canal, pelo seu programa, né, a toda a equipe e assistência técnica. Agradecer à Câmara dos Vereadores, né, por estar abrindo esse espaço para a gente aqui, que isso é importante, a gente ter um espaço onde a gente possa estar falando, dialogando não só com a comunidade, mas com os poderes também da cidade. Então isso para a gente é muito importante e eu tenho sentido falta disso. Você estava com um programa anteriormente. Foi, verdade. A gente iniciou um trabalho e aí depois a gente teve que fazer um interrompimento. Aí a gente interrompeu a pandemia a pandemia fechou a emissora. Fez muita coisa, né? A pandemia trouxe todos esses contrastes na nossa vida. Então vamos retomar daqui para frente. Exatamente. Então agradeço a oportunidade, agradeço a audiência de todos e vamos tocar a nossa conversa. O Anselmo está falando, na verdade, eu tinha um programa numa outra emissora e bem antes da pandemia, o Anselmo sempre estava lá dando entrevistas, falando do trabalho da associação, falando em que pé andava a situação dos aposentados e pensionistas em Angra dos Reis. E aí veio a pandemia, assim como alguns comércios e empreendimentos foram fechados, fecharam as portas, decretaram bancarrotas, a emissora não foi diferente, passou por essa crise também, infelizmente veio a falecer. Mas coube a Deus que a gente estivesse aqui, agora na TV Câmara, mais uma vez, porque aqui estive em 2002, se não me falha a memória, para mais um programa bacana como este. Anselmo, a associação existe há quanto tempo, mais ou menos? Bom, Jonathan, a associação vai fazer, nesse mês de julho desse ano, a gente vai completar 35 anos de fundação. Ela foi fundada em 28/7/89. Eu, particularmente, estou trabalhando lá há 28 anos. Eu tenho 28 anos de trabalho dentro da instituição. Para mim é uma honra fazer parte daquela família, né? É uma família de aposentados e pensionistas da nossa cidade. Já passamos por muitas situações, até desagradáveis, no sentido de quando nós sonhamos com um projeto de construir uma sede, igual a gente tem hoje uma sede na cidade. Uma sede grande e bonita. Isso, você já teve o prazer de ir lá Sim. e fazer essa visita para a gente. Convido a sociedade de Angra dos Reis, não só os aposentados, aqueles que não são aposentados também, porque um dia serão, né? Então vão precisar daquilo ali, vão precisar de um local para se encontrar, para rever os amigos de trabalho.
né, se divertir. É verdade. Então, aquilo ali é para isso, é uma coisa que a gente pensou lá atrás para isso. E já teve vezes da gente ouvir que aquilo ali era um sonho impossível. Já teve gente que bateu nas costas na época do meu pai, né, do Valqui, que ainda está lá na associação ainda, ele não largou o bastão não, ele está lá firme e forte comigo, 87 entendeu? anos, você falou? Vai fazer 87 anos, o Vicarone, Eita. e está lá firme e forte, ele não abandonou o taco não. Presidente jubilado. Isso, é o benemérito. É o benemérito. Entendeu? Então ele está lá junto com a gente. Então quando a gente ouvia isso, que a gente estava sonhando alto demais, que aquilo ali era um sonho impossível, isso tocava na gente, né? Poxa, será que a gente realmente não tem a capacidade de fazer isso? Aí a gente sempre insistiu naquele sonho, né? E era sonho de aposentados, era um sonho de pessoas comuns, pessoas que trabalharam no estaleiro, que se aposentaram, que têm suas famílias em Angra dos Reis e queriam, sonhavam em ter um espaço. Então hoje esse espaço é realidade, é real, ele existe. Então eu convido as pessoas a conhecerem a associação, a conhecerem o nosso trabalho. É um trabalho sério. Por isso nós temos os certificados de utilidade pública de todas as esferas, federal, estadual e até aqui do município de Angra, que foi o primeiro que nós conseguimos através de um vereador. Então, quer dizer, a gente é uma honra para a gente, é um orgulho muito grande a gente ter conseguido conquistar essas vitórias e hoje ter um reconhecimento dentro da nossa cidade. A gente hoje, onde vai, a gente é muito bem recepcionado, a gente é reconhecido pelo que faz e o que fez, certo? Então, a gente está lá, contínuo, para dar seguimento a esse trabalho. Quantos aposentados e pensionistas nós temos basicamente em Angra? Tem uma base, pelo menos? A gente hoje tem, pelos últimos números que eu verifiquei, a gente tem em torno de 25 mil aposentados e pensionistas no município. No município. Na associação hoje nós temos um número muito ainda aquém dessa totalidade. Hoje nós temos em torno de 850 associados, né? E ainda assim a gente tem uma gama de serviços que são ofertados a essas categorias, né? Que é aposentados, os pensionistas e até idosos. Então a associação está de portas abertas para quem quiser conhecer, quiser se associar. Eu faço um apelo às pessoas que têm acesso, até os mais novos, que têm acesso à rede social, porque hoje a gente tem visto que o idoso, o aposentado, ainda tem uma restrição ao acesso às redes sociais, como Instagram, Facebook e outros. Então, às vezes, eles não têm acesso a certas informações, como essa que a gente está tendo aqui hoje a oportunidade de divulgar, de conhecer a associação, de saber o que a associação se propõe, né? Conhecer o nosso trabalho. Tem gente que é associado e não conhece a associação. Eu tenho associado de 25 anos, associado que nunca foi na associação. Então, isso não é legal. O distanciamento social também, por sua vez, por causa da Covid, como você mesmo relatou, graças a Deus a gente conseguiu superar isso, a gente não precisou fechar as portas, a gente viu tantas instituições, tantas empresas encerrar suas atividades e nós conseguimos superar essas etapas, né? Então a gente somos sobreviventes. Anselmo Vicarone, presidente da Associação de Aposentados e Pensionistas, com o meu técnico ali que sempre faz uma filmagenzinha de 3, 4 minutos, pedi a ele para fazer ali, para a gente poder divulgar, ajudar a divulgar também a Associação de Aposentados e Pensionistas. Aqui, olhando a título de Brasil, vamos começar de uma discussão mais macro. Mais ampla. Mais ampla. E aqui eu não quero partidarizar, pelo amor de Deus, mas falando isso aqui para o telespectador, mas olhando de maneira mais ampla, governo Lula está sendo bom para aposentado e pensionista? Governo Bolsonaro não foi tão bom. Olhando para o aposentado e pensionista, de modo geral, em termos de lei, eu sei que é o Congresso, mas tem aprovação também de decretos, tem que passar pelo crivo do governo. Como é que você está vendo essa mudança de governo? Afetou vocês, não afetou? Na questão nacional, a gente tem ainda uma disparidade muito grande, né? A legislação não está vigorando a favor do aposentado. Nós temos vários projetos voltados para a terceira idade, para os aposentados, que estão engavetados, eles não andam. São eles, por exemplo, o retorno da pensão integral, porque hoje a gente tem uma lei federal que pune as viúvas, né, dando apenas 50% do direito que era do marido. Então nós temos uma distorção muito grande. A gente tem a distorção da questão que o reajuste do salário para quem ganha acima do mínimo
ainda é menor que o valor do salário mínimo. Para você ter ideia, esse ano o salário mínimo foi reajustado em 6,7%. Quem ganha acima do salário foi reajustado em 3,7%. Então, quer dizer, você vê que você não consegue acompanhar sequer o valor do salário mínimo. Então, isso cria uma distorção. E isso está fazendo com que, ao longo dos anos, os aposentados migrem para o salário mínimo, em função das perdas, que são anuais. E elas já passam dos 100%. Para você ter uma ideia, o meu pai aposentou com 6,7 salários. Hoje ele ganha nem 2,5. Nossa, Por quê? defasagem... Porque a defasagem é anual. Todo ano, o valor do reajuste da aposentadoria dele não equivale sequer ao mínimo. Sequer ao valor do reajuste do salário mínimo. E com isso, essa história se repete para todos, não é uma coisa individual, pessoal. É para toda a categoria. Então nós temos discussões para que acabe com essa disparidade, para que volte a ter pelo menos o índice do salário mínimo. Se aumenta 10% para o salário mínimo, que as aposentadorias que têm um valor acima do salário mínimo também sejam reajustadas em 10%. Por que 5%? Né? Então isso está criando essa defasagem ao longo dos anos. Então, e é o momento em que o aposentado, o pensionista, mais precisa, né? Porque ele tem um custo de vida maior, precisa custear medicamentos, que a maioria das vezes não são caros, não são baratos, né? Então, quer dizer, é o momento que a pessoa tem um custo de vida maior e é a hora que ela está tendo menos reconhecimento daquilo tudo que fez ao longo de sua vida, né? Porque a pessoa contribui uma vida inteira para quando chegar no final, para ter uma aposentadoria, ter que estar mendigando um reajuste. Isso independente de governo. Isso já vem se arrastando ao longo de governos. Também não vou falar para você, como você mesmo disse, que aqui a gente não está para levantar bandeira política para dizer quem está certo e quem está errado. A gente está falando aqui de justiça social, né? Então, a justiça social não está olhando ainda para o aposentado, para o idoso, para as pensionistas, principalmente. Né? A gente tem um histórico hoje de quem aposentou desde a reforma para cá, né? As pensões, todas elas estão sendo reduzidas. Anselmo, em termos de... Um outro problema que a gente vê em relação aos aposentados e pensionistas são, dentro desse campo do direito social, principalmente nas filas, ônibus. Em Angra já se resolveu aquele problema que a gente tinha da igualitariedade da idade, porque no Rio me parece que era 60 anos, aqui era 65. Se resolveu esse problema? Não. Ainda não? Ainda não. Persiste o problema, porque em Angra dos Reis, para que seja contemplado os idosos acima de 60 anos, precisa ser feita uma alteração na legislação municipal, que é a lei orgânica do município. Que ainda não foi feita. Que ainda não foi feita. E isso é uma discussão para a Câmara dos Vereadores. Então aí tem que ter um vereador que queira levantar essa bandeira dentro do município de Angra, porque aí o Estatuto do Idoso que determinou dessa forma, que cada estado e cada município que vai legislar nesse sentido. Isso é o que determina a Lei 741. E esse Estatuto do Idoso também está defasado. Você vê que a lei de 2003, nós estamos há 20 anos para frente e ele ainda não aconteceu no Brasil. Então é uma lei que foi feita, mas que na sua totalidade ainda não funciona. Então a gente ainda tem esse problema. Angra dos Reis está atrasada nesse sentido, porque realmente não contempla os idosos com 60 anos. A fila de banco, a gente tem que estar sempre fiscalizando. Ia te perguntar isso agora. Fila de banco tem que estar sempre contestando, procurando as agências, conversando. Existem muitas reclamações. É uma demanda que ainda não nos procura. Nós estamos de portas abertas para atender essas pessoas. São casos isolados que vão ao nosso conhecimento. O idoso, de fato, tem o direito a ter uma fila própria. Ele tem o direito de ter a fila. Prioritária. No dia do seu pagamento, a agência bancária tem que abrir 1 hora mais cedo, nos dias de pagamento, 1 hora mais cedo para pagar os beneficiários do INSS. Essa é uma regra de um contrato firmado entre o INSS e os bancos. Né? Então, você vê que hoje são feitos leilões das folhas de pagamento. Então, o banco tem um compromisso junto ao INSS. Então, é firmada essa parceria nesse sentido. Um cuidado que as pessoas têm que ter hoje, principalmente quem está se aposentando agora, tomar cuidado com empréstimos,
porque tem... Depois que se aposenta é o que mais vem, né? Cara, e muita fraude, né? Tem acontecido muita fraude nesse sentido. Esse é uma De realidade, pessoas, né? porque o que eu estava te falando da tecnologia, né? A tecnologia trouxe muitos benefícios, mas tem que saber lidar com ela. Quem está mais novo, está com a cabeça mais fresca, ainda consegue dominar e entender a dinâmica dessa tecnologia. Mas as pessoas de mais idade ainda se perdem. Às vezes dá uma informação indevida numa ligação, ou aperta um telefone no WhatsApp ali que compromete com uma fraude. Então isso é muito complicado. Então a gente ainda tem que estar policiando nesse sentido. E aí eu te falei do o empréstimo consignado. Às vezes tem pessoas que se aposentam, requer aposentadoria, quando a aposentadoria sai, já caiu como empréstimo na conta. Então se a pessoa for lá e sacar, ela já está pegando emprestado. Quando o dinheiro realmente é pago pelo INSS, o banco já cobrou os juros, já fez os descontos. Então isso tem que tomar muito cuidado. Eu tenho visto muitos casos como esse na nossa cidade, de pessoas que pediu o benefício nem foi pago ainda efetivamente pela Dataprev, né, pela Folha, e o banco já emprestou o dinheiro, já botou o crédito lá na conta. Aí a pessoa vai lá e acha que é o pagamento que caiu, e não é, foi um empréstimo. Então se atentem a isso, porque... e outra coisa que está acontecendo é que a gente está tendo uma dificuldade de acesso. Hoje a Previdência, as agências da Previdência, aqui em Angra mesmo, já não estão prestando a mesma qualidade de serviço. Houve corte de serviço, corte de profissional, eles tinham, não tinha profissional suficiente para prestar o serviço. Hoje tem o meu INSS, é uma plataforma, você tem que fazer um cadastro pela senha do Gov, que é do governo, né? E todos os documentos seus que tem o benefício é por ali, é por essa plataforma. Se você não tiver por ali, você tem que ir lá na agência, ter todo aquele transtorno. E é o que eu volto a falar, muitos idosos, muitos aposentados têm dificuldade ainda com esse acesso, ainda não dominam essa tecnologia, né? Então tem que ter um olhar diferenciado para essas pessoas. E isso não foi feito. A plataforma veio e foi colocada, está aí a plataforma. Está pronta, agora vocês utilizam. E além disso tudo, ainda tem a questão lá de nível, que a plataforma tem analfabetismo tecnológico. Exatamente. Né? Então hoje você tem o nível da plataforma, nível bronze, nível prata e nível ouro, de acordo com a sua acessibilidade. Se você tem acesso pelo banco, é um nível. Se você tem reconhecimento facial, é outro nível. Penso que é uma grande covardia a gente ver por aí. Bancos que fazem, o cara às vezes nem pediu, o aposentado ou o pensionista nem pediu o empréstimo. Exato. Cai na conta dele, ele utiliza o dinheiro e aquilo começa a gerar juros. Desconto em folha e sem autorização. Exatamente. Quem é associado da associação tem direito a um advogado, uma orientação nesse sentido? Isso. A associação está lá, de portas abertas. Nós damos assistência não só para quem é associado, quem é aposentado, pensionista e idoso e precisar de um atendimento, de uma assistência, a associação está lá. Bacana. Entendeu? Então a gente não é um grupo fechado. Apesar de nós sobrevivermos, né, do recurso pago pelos nossos associados. Quem contribui é quem está pagando aquilo lá para existir. Então é lógico que tem algumas diferenciais. Agora essa assistência é dada às pessoas, independente de ser sócio ou não. É uma forma até da pessoa conhecer a associação, conhecer o nosso trabalho, valorizar o que a gente faz. Então, se ele se interessar em se associar, num segundo momento ele pode fazer parte da associação. Mas a casa está aberta, nós temos assistência jurídica, temos 2 advogadas lá para dar todas as orientações, se precisar entrar com ação, enfim, tudo é feito dentro da associação, basta nos procurar. Temos um telefone que é o 3365-0846, é um telefone fixo da associação, código 24. Qualquer coisa é só ligar, pedir informação, agendar. O atendimento é feito toda segunda-feira, agendado direitinho, quer dizer, a pessoa chegou lá, lugar é acessível, é baixinho, tem tudo na mão, dentro do que o aposentado precisa, né? A gente brigou muitas vezes aqui na cidade, alguns anos atrás, com a questão do banheiro adaptado para cadeirante, para que a assistência seja dada para o aposentado com mais conforto. Então, o que a gente brigava lá, nós temos que dar um exemplo. Como é que eu exijo que uma pessoa atenda você decentemente e eu que sou o seu defensor não vou lhe atender com decência? Exatamente. Né? Então eu tenho que ser o exemplo.
Então hoje a gente tem esse cuidado com o nosso associado, com o nosso aposentado. Aquele que nos procura sempre será muito bem-vindo e muito bem atendido e assistido. Gente, presidente da Associação de Aposentados e Pensionistas em Angra dos Reis, Anselmo Vicaroni, uma referência aí ao nome do pai dele, que foi presidente, hoje é presidente de honra, digamos assim, é benemérito, né? Benemérito. O Anselmo, em termos de saúde pública aos idosos e aposentados, e até privada também, porque a gente fala de pública, mas muitos idosos têm atendimento na área privada. Como é que está essa questão em Angra? Está funcionando, algumas coisas estão funcionando. Ainda tem alguns ajustes a serem feitos, mas eu não posso te reclamar porque as consultas estão sendo feitas. Uma coisa que está deixando as pessoas muito assim preocupadas, o meu pai é um exemplo, foi feito um mutirão da oftalmologia na cidade. E esse mutirão está demorando muito para voltar, para fazer, e a gente não tem informação do que aconteceu, que o mutirão não voltou. Meu pai, por exemplo, ele operou uma vista, a outra não. Entendeu? Catarata. E muitas outras pessoas que eu conheço e que vê o meu conhecimento. Aquelas operações, isso, foi feito lá no estádio municipal. Né? Aquilo ali foi um programa que veio para a cidade que ajudou muita gente. Né? Eu tenho exemplo de pessoas que ali ganharam qualidade de vida. E isso é legal, isso é importante para o município e para as pessoas, né, que pagaram a vida inteira uma previdência e hoje precisam ter uma assistência de qualidade. Né? E aquilo ali foi uma ideia que o governo tem que parabenizar, porque foi uma iniciativa muito importante para que as pessoas pudessem estar resolvendo problemas que estavam se arrastando e não tinham uma solução. Então isso aí tem que dar a mão palmatória, que foi um acerto. Só que está faltando o retorno disso, a continuidade do trabalho. Essa continuidade está fazendo falta para as pessoas e a gente tem sido cobrado nesse sentido. Então fica um alerta aí para o governo municipal, né? Se puder fazer com que isso decole novamente, né? Dê um pouso de emergência, vamos abastecer e retomar. A gente falando sobre a questão do idoso, e é uma coisa que nos preocupa muito, o ponto de vista também da segurança. Né? Sim. Quando você depara, por exemplo, você falou seu pai tem 87 anos. Isso. Né? Sempre sempre tive uma intimidade muito legal com seu pai, na verdade com a sua família. Sim, né? Você conhece minha família toda. Meu contador também é o Valquir Vicaroni. Meu irmão. Seu irmão é o meu contador. Então eu sempre tive envolvimento com a família. Seu pai sempre foi muito ativo. Sim. Né? Quando você tem um idoso que é ativo, ok. Mas você tem idosos, por exemplo, que são bastante debilitados fisicamente, intelectualmente, até por conta da idade, né? O raciocínio está mais lento, mais devagar. Então precisa de uma orientação e tal. É um ponto que eu já vi você bater muito, a questão da segurança pública, principalmente para esse idoso que sai do banco com o seu pagamento para não correr o risco. Porque o idoso nessas condições tão debilitado, não precisa, o cara que vai assaltar ou vai roubar, ele não precisa nem de força física, ele não precisa nem de arma. Ele, Exato. Mesmo ali já furta e prejudica um pai de família. Exato. Que não é só um pai de família. Que não é só um pai, é um avô. Não é só um pai, é um avô. Bisavô. Eu tenho percebido que muitos desses aposentados hoje estão sustentando seus filhos. Uau! Função de desemprego, a própria pandemia trouxe isso, muita gente perdeu seus empregos. E a aposentadoria foi uma coisa que não foi afetada diretamente, porque o benefício deu um segmento. Né? Então as pessoas continuaram recebendo. É onde muitas pessoas se endividaram também com o tal do empréstimo consignado, que as pessoas têm que tomar um cuidado. Tem a margem consignável de 30% do que você ganha, mas é aquilo, você está perdendo 30%, um dinheiro que você não pode contar, é descontado em folha. E isso às vezes gera um transtorno futuro, porque os problemas vêm acontecendo. Exato. E para frente fica difícil para você se programar. Né? E as pessoas têm se endividado, às vezes, por causa de um filho que foi desempregado, e o recurso, às vezes, foi fazer um empréstimo consignado. Então, isso é uma armadilha. Tem que tomar cuidado. O empréstimo consignado, para você pegar, você tem que estar programado, você tem que estar consciente do que você está fazendo. Tem que ser pensado. É uma coisa que tem que ser pensada. Não pode ser uma coisa que, se eu preciso do dinheiro, eu vou ali e pego. Porque isso pode criar transtornos financeiros. E para um idoso que precisa tomar remédio,
precisa ir ao médico, precisa ter uma qualidade de vida mais cara e melhor, é complicado você ter esse comprometimento. Você compromete, às vezes, a vida. E essa questão que você falou da segurança é muito importante. A gente sempre tem pedido o policiamento nos dias de pagamento. Para que, igual acontece no fim do ano. No fim do ano, a gente sempre tem o 13º. Então, você pode perceber que sempre no fim do ano tem um policiamento mais forte na cidade, principalmente nas questões bancárias, porque existe um aumento de fluxo de pessoas, fluxo de dinheiro correndo na cidade. E o idoso, ele tem uma desvantagem, o aposentado, a pensionista, eles têm uma desvantagem nesse sentido, porque eles não têm o hábito de usar um cartão. Dinheiro é cash. Eles preferem ir no banco, ir no dia do pagamento, sacar o caixa e pegar o dinheiro na mão. Na mão. Entende? Já presenciei. Isso é coisa deles, isso ninguém vai tirar. Você tem uma ideia, esses dias eu numa caixa eletrônica, o senhor do meu lado, ali ao meu lado, e ele saindo, não consegui tirar o dinheiro. Aí eu olhei, o dinheiro estava lá. Ele que não soube puxar retirar o dinheiro do caixa eletrônico. Do caixa eletrônico. O caixa eletrônico já tinha disponibilizado para ele. Mas ele achou que não. Então já estava saindo. Falei, senhor, o dinheiro do senhor está ficando todinho aqui. Tá vendo? Mas é um hábito deles. Eles têm um hábito. Eu falo porque eu tenho gente da minha família que é assim. Que vai todo dia, no dia do pagamento, vai lá no banco, pega a fila, saca o dinheiro e leva para casa. Todo santo mês. Quer dizer, não tem um hábito de seguinte, o dinheiro está lá no banco, está guardado, o cartão está aqui. Usa o Pix, usa o cartão de débito. O cartão da conta é débito. Vai lá, tá pagando do mesmo jeito. Mas eles têm o hábito cultural da época das pessoas de mais idade. Querem ficar com o dinheiro. Deles pegarem o dinheiro. Eles certo. têm que ir lá e sentir que o pagamento está aqui. Agora recebi o pagamento. Enquanto isso não acontece, eles não dão como quitado. Gente, Anselmo Vicaroni, presidente da Associação de Aposentados e Pensionistas, eu vou ficando por aqui, agradecendo esse cara que é um defensor dos idosos, aposentados e pensionistas da nossa região. Anselmo, obrigado por você estar aqui com a gente e as portas vão estar sempre abertas para você estar aqui, sempre trazendo novas informações. Legal. Agradeço o seu convite. Tá? Espero que a gente tenha outras oportunidades para trazer outros assuntos. Temos muitos temas para discutir. Verdade. Entendeu? Então vamos fazer uma pauta mais específica, para a gente não ficar tão... com pouco tempo, né? Porque aí o tempo fica curto, com muito assunto, né? Fica curto. Agradeço a audiência do seu programa, a todos que nos assistiram, a TV Câmara novamente, a toda a estrutura, a toda a equipe, tá? Meu agradecimento. A associação está de portas abertas. Deixo o convite para quem quiser conhecer a associação. Peço porque as pessoas que, às vezes o idoso, o seu pai, a sua mãe, a sua tia, seu vizinho, às vezes não tem acesso, leva a informação de que existe uma associação em Angra. Existe uma associação de aposentados, pensionistas e idosos, que já foi criada há 35 anos quase, e que está lá e existe e que é para futuras gerações. Não tem um dono. Eu costumo dizer, diante de tanta concorrência que existe hoje, eu falo, quem é o dono da associação? O dono da associação são os associados, são os aposentados, são os idosos. Nós estamos lá administrando, nós somos passageiros, nós vamos passar. A gente precisa de outras pessoas para dar o seguimento naquilo que foi iniciado, foi sonhado, foi dito que não ia acontecer, mas que aconteceu e está lá. Perfeito. Então aquilo ali precisa florescer e aí precisa de regar, né? Continuar regando para aquilo ali crescer. Então eu fico o convite para que todos que queiram conhecer, indicar a associação, nós estamos lá de portas abertas. Muito obrigado pela audiência e pela atenção de vocês. Obrigado, Anselmo Vicaroni, presidente da Associação de Aposentados e Pensionistas em Angra dos Reis. Eu fico por aqui, o Papo Aberto vai encerrando por aqui, mas volta numa próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir, em trazendo novos entrevistados, novos temas, novas bagagens e experiências deste programa. Obrigado, seu carinho, a sua audiência e a você que me acompanha no 21.5 ou no 514 ou ainda pelo canal do YouTube aí, na TV Câmara. Se inscreva, dê sua opinião, participe com a gente e até o próximo programa. Até lá. Um beijo no coração. Tchau.